Salmos 124. Esse salmo ele é um cântico de Davi, de gratidão pela proteção divina, pela proteção de Deus. E nós vamos ver o quanto é importante essa proteção e o que é necessário para nós termos ela. Amém, Jesus? Deixa eu colocar aqui um barulhinho de fundo para não ficarmos vazios, já que eu estou gravando o vídeo para colocar no YouTube. Salmo 124. O salmista diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendesse contra nós. Irmãos, uma coisa que nós devemos sempre lutar é para ter Deus do nosso lado. Deus do nosso lado. Se Deus estiver do nosso lado, pode se levantar o que quiser ou quem quiser, não vai prevalecer. O inimigo se levanta, e quando ele se levanta para te destruir, para acabar com você. Ele quer o teu mal, mas se Deus estiver do seu lado, você não sai da batalha vencedor. Tudo que nós precisamos fazer é lutarmos para que nossa vida esteja diante de Deus e que Deus tenha lugar na nossa vida, de estar no nosso lado, de estar do nosso lado. O nosso maior cuidado é nós não criarmos situações que tirem Deus do nosso lado. Porque o mundo é cheio de batalhas. Davi aqui ele fala dos homens que se levantaram. Ele viveu muitas batalhas com grandes nações. E ele sabe que muitas nações ali eram poderosas, poderia ter destruído eles. Mas ele disse, mas o Senhor estava do nosso lado. E mesmo quando aqueles homens se irritaram, se levantaram, perderam a batalha. Por quê? Porque Deus estava do lado deles. A mesma coisa é conosco hoje. Se Deus estiver do nosso lado, pode se levantar o que quiser. Até pessoas mesmo, que às vezes tem pessoas usadas pelo Satanás, que eles querem teu mal e procura te atrapalhar. Mas nessa hora, se Deus estiver do teu lado, você vai prevalecer. Você vai prevalecer. Deus não vai deixar você ser destruído. Deus não vai deixar que o plano maligno, seja do diabo, ou até mesmo de pessoas usadas por ele, venha prevalecer sobre você. Pode tentar e tudo. O que nós precisamos mesmo é ter Deus do nosso lado. Às vezes nós estamos vendo que às vezes o cristão está colocando confiança em pessoas, em homens, tantas coisas, e está esquecendo. Eu preciso andar de tal maneira que Deus esteja do meu lado. E o que nós devemos fazer para que Deus esteja do nosso lado? Jesus ensinou isso em João capítulo 8, versículo 29. João capítulo 8, versículo 29. Se esforce para isso, para você ter a certeza. Porque nesse mundo você enfrenta batalhas
dificuldades, lutas, que se levanta contra você. Às vezes é na saúde, às vezes é na vida financeira, às vezes é alguém que não quer o teu bem, às vezes é o diabo mesmo tentando te destruir, tentando te derrubar, tentando criar situações contra você. Mas nessa hora, se Deus estiver do teu lado, nada nem ninguém vai te vencer. E é isso que a igreja de Cristo hoje tem que abrir os olhos, tem que entender, tem que buscar a Deus, tem que cada dia fazer-se mais agradável a Deus, para que Deus esteja do seu lado. Nós não podemos cair na loucura de ficar fazendo coisas que desagradam a Deus e de repente ter que enfrentar batalhas e Deus não está ali do nosso lado. Nós precisamos cada dia mais estar apegados a Deus, fazendo o que lhe agrada. Jesus, em João capítulo 8, versículo 29, ele diz assim: o Pai que me enviou está comigo. Meu irmão, Deus tem que estar conosco. Nós precisamos de Deus conosco. Ele disse: o Pai, aquele que me enviou, está sempre comigo, está comigo. O Pai não me tem deixado só. A Ele me completa. Por quê? O Pai não deixava Ele só? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Esse é o segredo. Eu tenho que olhar nas minhas atitudes. Isso pode ser na minha conversação, no que eu estou falando, ou nas minhas ações, no que eu estou agindo. Eu tenho que olhar isso aqui, a maneira como eu estou agindo. Isso agrada a Deus. Porque se eu estiver fazendo as coisas como agrada a Deus, Ele vai estar sempre comigo. Pode se levantar quem quiser, pode se levantar a batalha que quiser. Se Deus estiver do teu lado, o inimigo não vai prevalecer. Aquele que quer o teu mal não vai prevalecer. Por quê? Porque Deus é aquele que te guarda, é aquele que está cuidando de você. Eu peguei aqui alguns exemplos que aconteceu em Israel. E um deles está lá em Números, no capítulo 13. Números 13. Eu vou pegar aqui um pouco, ler para a gente entender, depois a gente segue adiante. Exemplo quando Deus... Aqui fala o seguinte, né? Deus tinha tirado o povo do Egito, estava conduzindo eles para a terra prometida, e chegou o momento que chegaram ali já para entrar na terra prometida. Aí Deus chama Moisés, diz: Moisés, você chama 12 homens, que sejam aqueles homens que são os cabeças. Israel é composta das 12 tribos de Israel. Então, pega 12 homens que estão no comando das tribos, quer dizer, cada homem de cada tribo. E você envia para eles dar uma olhada na terra, para eles se certificar que o que eu prometi é verdade. Poxa, Deus falou, é verdade, mas Deus... eu quero que ele veja com os olhos deles, que eu estou falando a verdade. E Moisés escolheu 10 homens, mandou olhar a terra, chama-se os 12 espias. E eles olharam, passaram 40 dias andando pelas terras. E eles foram observando, até colheram do fruto daquela terra. Ele disse que o fruto era maravilhoso, a coisa era fartura. Mas naquela terra também havia nações que já estavam ali há muito tempo. E nas nações que estavam ali eram poderosas, construíram cidades, se fortificaram. E o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, de uma situação de escravos. Então, eles não estavam tão preparados como alguém que estava lá numa cidade bem à vontade, né? Eles olharam e viram aquelas nações, aquelas cidades bem edificadas,
E 10 daqueles espias, eram 12, 10 olharam e disseram: coisa aqui é feia, não tem como a gente entrar nessa terra não. E quando eles voltaram, eles relataram isso para Moisés. O versículo 25 fala deles relatando, diz assim: e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e voltaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias. E eles e toda a eles e toda ele e toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, escolher entre o céu, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes. Estão falando para Moisés: verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então trouxeram do fruto. Essa frase, mana leite e mel, quer dizer uma terra de fartura, né, de riquezas. O mel aqui, o azeite, representa riquezas, enquanto aquela terra era boa. O leite, né? O leite representa o quê? Criação de gado, né? Uma terra boa para criar, para agropecuária. Aí eles diz mais, versículo 28: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes, e também há vírus dos filhos de Anak, que eram os gigantes. E os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Então nós vemos aqui, a Bíblia diz que eles trouxeram a notícia, né? Diz aqui, voltaram para Moisés, no versículo 26, terá a notícia. O que eu quero dizer para você aqui, só dar uma paradinha para fazer uma observação. Toda pessoa que não está olhando para a palavra de Deus, dificilmente ela tem uma boa notícia para alguém. Dificilmente ela tem. Por que ela tem? Não é por maldade dela. E por isso que eu falo que esses cristãos que se afastaram da igreja, que estão vendo a isso, não tem nada de bom para passar mais. Porque quando você se afasta de Deus, para de olhar para a palavra de Deus, você só abre a boca para comentar as coisas ruins que estão acontecendo, as dificuldades. Porque o mundo é cheio de desafios, de impossibilidades. E se nós não estivermos olhando para a palavra de Deus, muitas das vezes nós só vamos confessar a derrota ou a impossibilidade. Isso não dá, é complicado. E às vezes é mesmo, mas com Deus se resolve, né? Se Deus deu uma palavra, se está andando na direção de Deus, está fazendo de acordo com a palavra de Deus, você pode ir com confiança, se Deus estiver do teu lado. Então eles disseram, aí diz, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha só, olha a visão do Caleb. Gente, a terra é boa, cidades são fortificadas, tem muitas nações, são várias, mas nós vamos prevalecer sobre elas. Certamente nós vamos prevalecer. Por que Caleb estava dizendo isso? Caleb era um dos 12 espias, porque a opinião dele era diferente das dos outros, porque Caleb estava firmado na promessa de Deus. Ele sabia, foi Deus que me mandou, foi Deus que nos deu essa terra, Deus está do nosso lado para nos ajudar. Esse era o pensamento de Caleb. Se você tiver a consciência que Deus está do seu lado, você vai ter confiança de enfrentar a vida, de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os desafios que a vida oferece.
Muitas pessoas vão te dizer: não, não vai dar, você não vai conseguir, não tem como, não tem jeito, não dá. Mas se você estiver guiado por Deus, sabe, não, Deus está do meu lado aqui, porque eu estou na palavra dele, eu estou firmado na promessa dele. Você vai sair dali vencedor, porque você não vai dar ouvidos a ninguém, você vai dar ouvidos à palavra de Deus. Você vai ouvir o que Deus está dizendo. Aquele caso que eu já contei aqui, eu não lembro da história completa, mas se não me engano, foi um missionário, foi o pastor Jair que contou, de uma mulher que ela não podia ter filho, ela queria ser mãe, e o médico disse: você não tem como, vai e adota uma criança. E ela disse: não, eu não quero adotar a criança, eu quero ter um filho que nasça de mim. Aí ela foi conversar com o pastor dela, e chegou e disse para o pastor: olha, eu vim para o senhor orar, porque o médico disse que eu não tenho condições nenhuma de ter filho, e eu tenho que adotar um. E o pastor chegou e disse para ela assim: olha, irmã, o médico falou para você adotar, talvez você é de Deus, adota. Ela disse: mas não, a palavra de Deus diz que Deus faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos. O pastor está errado, o médico está errado. Ela ficou na palavra, Deus abençoou, ela foi mãe. Você tem que estar firmado na palavra. É na palavra, não é o que alguém diz, é no que a palavra. Se o pastor falou fora da palavra, não siga. Se o médico falou, fique com a palavra. Agora tem que estar andando na palavra, né? Se estiver capengando, fica complicado. É fora, pensando, olhando nas coisas de uma forma natural, realmente, porque a fé na palavra, quando você está firme, Deus está do meu lado, Ele vai me ajudar aqui. É impossível, não tem como, mas Deus vai me ajudar, Ele vai me dar essa vitória. Eu vou vencer aqui nessa palavra. Então o Caleb disse: certamente nós venceremos. O obstáculo era grande, as nações lá eram nações fortificadas, era um povo forte, que já estavam ali. Aí diz assim: olhe a visão de quem está desligado da promessa de Deus. E nós temos que lembrar que isso aqui era o povo de Deus, não é o povo pecador, não, era o povo de Deus. E difamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Meu irmão, presta atenção. Quando nós não damos atenção à palavra de Deus, nós exaltamos o poder do inimigo, nós exaltamos o poder do adversário e desprezamos o que Deus pode fazer por nós, e aí perdemos a batalha, porque ficamos sozinhos. Eles disseram: o povo lá é um povo forte, é um povo grande, e começaram até a infamar aquela terra, a terra prometida, que Deus tinha prometido para eles. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente de gigantes. Aí eles falam: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos nós aos seus olhos. Como eles se sentiram diante daquelas outras nações? Como um gafanhoto, um inseto que alguém pode pisar e esmagar. Eles se viram assim, porque eles esqueceram de se enxergar como verdadeiramente eles eram na mão de Deus. O exército de Israel era o exército de Deus. Quando Davi ele foi lutar contra Golias, que estava afrontando, ele disse: você está afrontando o exército do Deus vivo, que esse Israel é o exército de Deus, tem promessa de Deus. A igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo é a coluna da verdade. Nós somos aqueles, irmãos, que nós temos sobre nós a bênção de Deus. Nós temos. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Mas quantas as vezes nós esquecemos a palavra e nós achamos que alguém é mais poderoso, ou que até que o diabo é mais poderoso que nós. Demônio forte, demônio não. Forte sou eu que tenho a palavra, forte sou eu que tenho Jesus comigo. Só que eu tiro Deus do meu lado, com a minha incredulidade,
com o meu desprezo ao que está escrito na palavra acerca de mim. Versículo, capítulo 14 agora. Versículo 6. Diz assim: E Josué filho de Nun, e Caleb filho de Jefoné, e os que espiaram a terra rasgaram as suas vestes. Quer dizer, diante da confissão daquele povo, eles se indignaram e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Os outros estavam infamando a terra. Disse: não, a terra que nós passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, olha a palavra agradar, se o Senhor se agradar de nós, será que Deus tem se agradado de mim? Com as minhas atitudes? Será que Deus tem se agradado de você com suas atitudes? Com nossas confissões? A terra é boa, irmão, tem tantas coisas boas aí de Deus para nós. A Bíblia diz que a terra está cheia das riquezas de Deus. Toda a riqueza que há na terra, que os homens se apropriarem e acham que é deles, é de Deus, porque foi Deus que colocou na terra. Não tem nada nessa terra que não seja Deus que colocou. Não tem nada. Tudo que foi criado, Deus é o Criador. Na terra tem minério, tem diamante, tem ouro, tem prata, tem cobre, tem tantas coisas, minérios de riqueza e outros mais. Foi Deus que colocou, pertence a Ele, mas Ele colocou para que o homem trabalhe, conquiste e desfrute disso. Você olha, vamos pegar, eu não conheço outros países, nunca fui para outro país, mas o nosso país é um país rico. Nós alimentamos uma grande parte do mundo, alimento de sobra. Por exemplo, a região do nosso país que nós desprezamos muito, que é o Nordeste. O Nordeste é pobre, o Nordeste é rico de alimento. O Nordeste, certas regiões são ricas de alimento. Se você abrir no YouTube, acompanhar, temos YouTube que eles fazem, eles mostram as feiras no Nordeste, e a maioria ali tem aqueles comerciantes vendendo aquelas coisas que ele escolhe e leva para a feira. Tem de tudo. De tudo, lá no Nordeste vai ter de tudo. É a parte mais pobre, eu não estou nem falando dessa parte aqui, dessa região mais rica. E é tudo de Deus, que é Deus que dá a vida para aquilo. Agora Deus deixou o homem desfrutar. Então a terra está cheia da bondade de Deus, como está escrito, está cheia da riqueza de Deus, para nós conquistarmos. Só que se nós começarmos a olharmos para as dificuldades que tem, para as impossibilidades, olhar para os governantes, colocar nossa confiança neles, esperando que eles mudem nossa vida, nós vamos atravessar a vida toda sofrendo e não conquistar nada, porque não vamos enxergar o que tem de bom e como você pode conquistar. Vamos estar dizendo: o governo não presta, o governo faz isso, o governo faz aquilo, o governo poderia fazer isso, deveria fazer aquilo. Não é o governo, irmão, é o povo. Porque quem trabalha é o povo, não é o governo. Quem luta é o povo, e quem conquista é você. E Deus te deu capacidade, te deu saúde, e Deus colocou as coisas aí nesse mundo que não há governo nenhum que vai impedir de você vencer, se você estiver com Deus, se Deus estiver do teu lado. Amém? Nós temos que parar com essa coisa de ficar, a gente no Brasil pegamos uma paixão por política não, por governos, e ficamos brigando com o governo. Vamos parar com essa palhaçada, vamos olhar para Deus. Nós somos cristãos. Fica às vezes um cristão
querendo usar até a Bíblia para condenar o outro, porque o outro tem um pensamento diferente, ou uma escolha diferente. Que esquece, cada um faz a sua escolha, mas nós vamos focar naquilo que tem, o que Deus tem para nós. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, Ele colocou nessa terra, para a gente crer e ir em busca e conquistar. Ah, pastor, mas não tem oportunidade. Olha, isso é uma desculpa que nós criamos para não crer em Deus. A oportunidade nossa chama-se Deus. Se nós ouvirmos Ele, se nós confiarmos nele, pode quem quiser se levantar para te atrapalhar, mas não vai te impedir de vencer. Ninguém vai te impedir de vencer. Por mais poderoso que seja, se Deus estiver do teu lado, você do lado dele, crendo nele. Era uma multidão, era uma nação. Os reis de Israel disseram: olha, é muita gente, as nações são poderosas, não tem como. Caleb disse: não, nós vamos prevalecer. Caleb estava olhando para Deus, não para o poder daquelas nações. Nós temos que olhar para Deus, não para o poder de ninguém. E quando nós fizermos isso, nós vamos andar de uma maneira mais justa e dar melhores exemplos do que às vezes andamos com brigas, guerrinhas que não interessam a ninguém. Continuando aqui, e falar toda a congregação, ou melhor, deixa eu me voltar aqui, gente, não. Não, está aí no 6, né? 8 agora. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e por lá, e dará terra que mana leite e mel. Presta atenção, olha para mim. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer vencer. Se Ele estiver do nosso lado, então temos que olhar para Deus, temos que olhar para a palavra dEle, temos que confiar na palavra dEle, e temos que agradar, para que Ele se agrade de nós. Jesus já ensinou como Ele se agrada de nós, se nós fizermos o que Ele manda. Fizermos o que Ele manda. Versículo 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Poxa, a igreja de Jesus Cristo nesse dia tem que aprender isso, tem que acordar por isso, tem que entender. Não, espera aí, eu vou andar de uma forma que Deus se agrade de mim, porque os obstáculos, o povo aqui era os obstáculos que Israel tinha, mas ele disse: será como nosso pão. Quer dizer, será fácil de lidar com isso aqui. Vamos ver se é isso aqui fácil. Por quê? Porque aqueles que estão contra nós não têm amparo. Nós temos Deus do nosso lado. Eu vou vencer. Ah, mas eu tento, mas é tanto obstáculo, é tanta oposição. Mas Deus está conosco, mas Deus está comigo, mas Deus está do meu lado. Aquele que quer me atrapalhar não vai poder. O seu plano contra mim não vai prevalecer. Nós temos que acreditar nisso, irmãos. Fazer de tudo para que Deus esteja do nosso lado. Eu vou ficar por aqui. Eu queria usar mais algum exemplo aqui, mas não vou me estender muito, já que esse culto da noite eu faço ele um pouco mais rápido. Mas eu quero que você guarde principalmente isso: Deus do seu lado. Se Deus estiver do meu lado, os planos que forem tramados contra mim não vão prevalecer. Os planos do inimigo não vão prevalecer. Seja ele espiritual, até aquele inimigo humano que quer destruir, que quer causar dano, não vai prevalecer, se o Senhor estiver do nosso lado. E o que fazer para o Senhor estar do nosso lado, sempre conosco? Fazer o que Ele manda.
fazer sempre o que lhe agrada. Se fizermos o que lhe agrada, Ele vai estar do nosso lado. E se estiver do nosso lado, nós vamos vencer. Amém, Jesus? Essa é a palavra de Deus. Isso é até bom, irmãos, para a gente entender que na hora da dificuldade, da luta, na hora que nós somos tentados a abrir nossa boca e ficar murmurando, reclamando, falando coisas que não deve, às vezes contra pessoas, a gente calar e lembrar, não, Deus está do meu lado, eu vou buscar Deus e Ele vai me fazer vencer aqui. E tudo que se levantou para atrapalhar o meu lado, não vai atrapalhar, porque Deus não vai deixar prevalecer. Amém, Jesus? Guarda essa palavra no seu coração.